Bom, conforme o combinado, né, são 19h05. O grupo de pesquisa em literatura, gênero e psicanálise, o LIGEPSI, acolhe a todas, todos e todes nesta noite em nosso primeiro Congresso Nacional Poéticas do Feminino na Literatura. Né? Antes de darmos início à palestra, temos alguns avisos. Primeiro, as perguntas devem ser feitas ao término da fala do nosso convidado. 2, a lista de frequência será enviada pelo chat ao término da fala do nosso convidado. 3, pedimos a todos, todas e todes que permaneçam, por favor, com os microfones desligados durante a exposição do professor, para evitarmos microfonia ou interferências. E, por fim, em decorrência do congresso ser online, as salas estão passíveis de serem invadidas. Neste caso, se for invadida, nós iremos fechar a mesma e automaticamente enviaremos um novo link. Certo? Sem mais delongas, gostaríamos de perguntar se todos, todas e todes concordam com a gravação da palestra. Respondam, por favor, aí no chat. Sim. Deixa eu só ver aqui. Concordo. Está respondendo no chat, né? Pode ser... Ótimo. Matheus, Guilherme. Bom, enquanto inicia a gravação, hoje teremos o prazer de receber o professor mestre Aldineto Miranda Santos, com a sua palestra intitulada A Insurgência Feminina, Individualidade e Transição em Antígona. Aldineto Miranda Santos é doutorando em Educação e Contemporaneidade pelo PPG-EDUC da UNEB, é mestre em Linguagens e Representações pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UES 2014, é especialista em Filosofia, Epistemologia e Fenomenologia pela UESC 2007. Graduado em Filosofia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC 2005, trabalhou como professor de filosofia na Universidade Estadual de Santa Cruz, lecionando as disciplinas Filosofia da Educação, Filosofia Política, Filosofia Geral e Contemporânea. Atualmente é professor de Filosofia e Filosofia da Educação do Instituto Federal da Bahia, o IFBA, e coordenador da graduação Lato Sensu em Educação, Cultura e na área de Educação Popular, Teatro e Tragédia Grega, Filosofia e Ética, possuindo experiência como articulador de projetos educacionais populares, exemplo do projeto Rondon. Se dedica a pesquisas em tragédia e existencialismo, psicanálise, aporofobia e democracia, decolonialidade, educação e contemporaneidade. É com imensurável prazer que o recebemos para este momento de troca e construção teórica. Grato a todos, todas e todes por estarem conosco neste momento. E o espaço é todo seu, professor Aldineto. Seja bem-vindo e estamos aqui sedentos pela sua palestra. Muito obrigado, Aldo. É um prazer estar aqui com todas, todos e todes. Eu gosto muito desses momentos, eu fiquei muito feliz quando a Vanessa
por intermédio do professor Hermano, me fez esse convite, e eu estou muito gratificado de estar aqui, apesar de estar um pouco gripado, um pouco cansado, né? Mas isso faz parte da nossa labuta diária. Mas estou muito feliz ao mesmo tempo de estar aqui, e eu espero poder contribuir com esse evento tão bonito e tão interessante, com temática tão interessante, tá? Eu vou postar aqui um slide para começar a minha fala. Um momentinho aqui, vou compartilhar aqui, né? Deixa eu voltar. Tá? Todo mundo me ouve bem, todo mundo tá vendo o slide direitinho. Gostaria que você me ouvisse, está tudo ok, beleza. Bom, gente... Sim, professor. Deixa eu só consertar um negócio aqui no slide que desceu aqui. Um momentinho, eu não sei como essas coisas acontecem. Vou tentar subir aqui, pronto. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a individualidade em transgressão em Antígona. Antígona é uma mulher que... É uma personagem, né? Mas é uma personagem feminina, mas que sempre me chamou muito a atenção. E eu venho trabalhando com Antígona, em alguns momentos diretamente, em alguns momentos indiretamente, desde a minha graduação, né? Falando um pouco o Aldo falou um pouco sobre quem eu sou, né? Falando um pouco sobre uma outra dimensão das minhas facetas, né? Das máscaras que todos nós utilizamos, uma outra dimensão das minhas facetas é que eu fiz teatro um bom tempo na universidade, né? E eu conheci Antígona não por intermédio do curso de filosofia, mas eu conheci Antígona, essa tragédia no teatro, né? Isso lá para os idos de 2003, 2002, e me chamou muito a atenção essa tragédia. Eu vou comentar algumas coisas sobre ela que me chamou a atenção, tá? O interessante é a gente entender, quando fala de Antígona, que ainda que a gente faça uma transposição para a contemporaneidade dessa tragédia, nós estamos tratando de um texto datado, né? Um texto datado em meados do século V a.C. E é interessante a gente saber isso, que ainda que nós façamos qualquer tipo de análise da Antígona, a gente tem que ter sempre um cuidado com relação às possíveis interpretações, né? A gente interpreta o texto, mas não pode esgarçar o texto, né? Mas, dito isso, vamos tentar trazer algumas leituras sobre Antígona. Mas toda tragédia grega, e Antígona é uma tragédia grega, ela, no final das contas, ela em sua essência, em seu substrato, por assim dizer, toda tragédia grega conta a história de um mito específico. Conta a história do mito de Dionísio. Dionísio, ele é o deus que está por trás, está no substrato de toda discussão sobre a tragédia grega, né? De toda discussão sobre tragédia. E por que Dionísio está nesse substrato de toda essa discussão? E a gente vai discutir aqui um pouco sobre a insurgência feminina, mas, como eu sempre digo, não dá para a gente estudar a tragédia, e principalmente uma tragédia de tamanha força como Antígona, sem retornar ao mito grego, de Dionísio. Porque Dionísio, ele como posso dizer para vocês, ele é o deus essencial na qual todas as tragédias gregas, no final das contas, se referem. E quem é Dionísio, né? Então, vou fazer uma interpretação aqui. Vocês vêm aqui para a tragédia, ou para uma palestra sobre a insurgência feminina, e eu inicio falando sobre um deus grego masculino. Por que isso, né? Por que eu estou falando aqui do Dionísio, já que a proposta é falar de Antígona? Vocês sabem que a tragédia ela surge a partir do culto a Dionísio, né? Então, as tragédias gregas, elas, em seu surgimento, em sua gênese, elas são, na verdade, um grande culto a Dionísio, uma grande procissão fálica, me perdoem, né? Nessa grande procissão fálica se puxa um pênis enorme de madeira e todos embriagados, entusiasmados, e a palavra entusiasmo significa em Theos, em Deus, trazer um Deus dentro de si. Então, todos tomados por Dionísio estão
num estado de êxtase completo, seguindo essa grande procissão fálica, né, como uma espécie de um grande carnaval em que se faz a honra a esse Deus Dionísio, esse Deus que não está no Olimpo, esse Deus que não está afastado do mundo, é um Deus que está entranhado no mundo, e não é um Deus grego simplesmente, é um Deus que tem suas origens orientais, e que chega a Tebas modificando toda uma concepção de racionalidade grega. Então, as facetas desse Deus, as transgressões que esse Deus impõe com o seu culto, porque o culto de Dionísio é imposto, né? É uma persuasão, mas uma persuasão que, de alguma forma, se expande numa imposição da qual não se pode fugir. É essa gênese desse culto, desse Deus, que é a gênese da tragédia, que significa tragoídia, né? Canto do bode, a palavra tragédia. Só para introduzir aqui o tema, uma das definições sobre o mito de Dionísio, uma das histórias sobre o mito de Dionísio, é que Dionísio seria filho de Zeus com uma mortal. Essa mortal ela seria chamada de Semele. Ocorre que Dionísio Zeus tinha casos com mortais e tal, com belas mortais, ele costumava descer lá do Monte Olimpo e ter casos com mortais, e num desses casos, ele engravida, né, junto com Semele, né, ele engravida Semele de Dionísio. Ocorre que Hera, esposa de Zeus, muito ciumenta, se transforma em criada e pede a Semele que peça a Zeus que se apresente tal como ele é. Zeus prometeu que jamais deixaria de satisfazer um desejo de Semele, e quando Semele pede, poxa, Zeus, eu gostaria que você se mostrasse a mim tal como você é, em toda a sua exuberância divina. Zeus apresenta-se numa espécie de epifania como um grande Deus do trovão, e nesse momento a fulmina com o seu esplendor, né? Ela acaba sendo fulminada por um dos raios de Dionísio. Nesse momento, Zeus, que estava no útero de Semele, esse feto ele cai no chão, né? E aí Zeus pega esse feto, me permitam levantar, Zeus abre a própria coxa e coloca Dionísio para ser gerado em sua coxa. Zeus transforma a sua coxa em uma espécie de útero e Dionísio é gerado em sua coxa. Essa gênese desse Deus vai mexer com todas as peculiaridades de sua persona, né? De todas as peculiaridades da personalidade desse Deus e das características desse Deus. Esse Deus não está no Olimpo, como eu já falei, ele está cada vez mais próximo dos mortais, e é um Deus que vive a todo momento fugindo das perseguições de Hera, né? Daí ele se transforma em bode, daí que tragédia, tragoídia, é o canto do bode, né? E aí, isso é muito interessante porque, como Dionísio, ele nasce de uma forma diferente, de uma forma estranha, de uma forma exótica, por assim dizer, e como eu já falei, isso vai influenciar totalmente a psique desse Deus, ele não se torna um Deus, como eu posso dizer, um Deus comum, um Deus que tem uma apreciação diferente com relação aos mortais, como os outros deuses gostavam de se diferenciar dos mortais simplesmente porque eles tinham a imortalidade. Dionísio é um Deus que ama os mortais, é um Deus que está ao lado dos mortais. E vamos perceber que o Dionísio, ele na verdade não é um Deus totalmente masculino. Dionísio é um Deus que se identifica muito mais com o feminino do que com o masculino. E aí nós vamos um pouco para o meu slide, senão eu falo
Professor, o microfone do senhor está desligado. Perdão, eu mexi aqui em uma coisa errada e acabei caindo aqui. Pronto, mas voltei. Pronto. Aldo, tá dando para ver o slide? Tá tranquilo? As passagens tá passando? Está sim, professor, pronto. Mas ainda está no primeiro slide. Pronto, então vamos lá. Então, a insurgência feminina, né, individualidade de transgressão em Antígona. Vamos lá. Para falar de Dionísio e da transgressão dionisíaca, e a partir daí nós vamos para essa insurgência feminina e essa transgressão feminina, é necessário pensar o que é o humano. Falei um pouco do Dionísio, que é esse Deus que se identifica com o humano, mas o que é o humano? Então, o humano ele se caracteriza como esse ser, o ser humano se caracteriza como esse ser que ultrapassa interditos. O que nos garante essa condição humana e o que nos faz ser seres humanos é essa capacidade única nossa de ultrapassar interditos. E ao ultrapassar esses interditos, nós criamos um mundo diferente do mundo natural. Nós criamos um mundo plástico, moldável, estranho. Esse mundo plástico, moldável e estranho é criado por um animal que se afasta, ou pelo menos pensa que consegue se afastar da sua condição de animalidade. De um animal que não é enquadrado, de um animal que se caracteriza pelo seu inacabamento, pela sua incompletude. Esse animal que não é acabado, que não é enquadrado, que se caracteriza pela incompletude, esse animal é o animal humano. E por que ele é inacabado? Porque ele não nasce pronto, né? A sua carga instintiva é deficitária. O momento em que nós nos tornamos seres humanos só ocorre na medida em que nós nos relacionamos com o outro. E essa relação com o outro, esse olhar do outro, desde quando nós somos criancinhas, né? Nessa relação com o outro, isso é que vai paulatinamente nos tornando humano. Porque nós não somos como um cavalo, um gato que nasce praticamente já sai andando. Nós demoramos um ano para começar a andar, né? Nós temos que aprender tudo. Nós temos que aprender a sentir a vida em relação. E a primeira forma como a gente sente a vida, a primeira forma a primeira maneira quando a gente começa a se relacionar com o outro é na nossa infância. Quando a criança, naquele momento, naquela fase oral, sente prazer imenso em sugar o leite no seio da mãe. Nesse momento em que ele não discerne-se muito bem, né, em quem é ele e quem é o mundo. É um momento lá em que Freud, lá em seu livro Mal-Estar na Civilização, em que ele é questionado pelo amigo dele sobre um sentimento oceânico, que é um sentimento de completude, ele vai dizer, esse sentimento oceânico é esse primeiro momento em que a alteridade ainda não se completou. Eu me vejo como parte do todo. Posteriormente, essa criança ela vai se percebendo como separada do outro, né? Mais ainda, vai começando a perceber o outro. E esse desenvolvimento faz com que o ser humano, e é um desenvolvimento em relação, faz com que o ser humano adentre no mundo da cultura, que é justamente esse outro mundo que a gente cria. Esse mundo plástico, moldável, estranho. E desde então a cultura ela é como a lente através do qual o homem percebe o mundo. O homem vê o mundo. E aí a grande questão é, em que momento ocorre a transgressão que nos tornou humanos? Nós nos tornamos humanos por um momento de transgressão. Em algum momento do nosso processo evolutivo, nós transgredimos o mundo natural, nós nos afastamos do mundo natural, nós criamos esse negócio, essa dimensão da existência que se chama cultura. E isso traz uma série de questões. Uma das questões
faz com que o humano, né, principalmente na nossa sociedade ocidental, pense que ele não faz parte da natureza, né? Em algumas culturas, por exemplo, em culturas tradicionais, né, em culturas indígenas, né, o Ailton Krenak fala muito bem naquele livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo sobre isso, há uma maior identificação do homem com o meio natural. Mas na nossa sociedade ocidental, e o que eu estou falando muito do ponto de vista da nossa sociedade ocidental, do desenvolvimento humano do ponto de vista ocidental, mas posteriormente a gente vai discutir, ainda que não seja o ponto mais importante do nosso trabalho aqui e tal, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre esse processo de decolonização com relação a esse pensamento ocidental, mas o nosso pensamento ocidental é um pensamento de domínio da natureza, né? Porque a gente se vê como separado dela. A linguagem é o que nos permite sair de nosso isolamento, é nossa principal invenção, ou é aquela que nos inventou. Nós moramos na linguagem, né? A linguagem é nossa invenção e dialeticamente é aquela que nos inventou. O que é o ser humano? O ser humano é uma invenção. O ser humano, enquanto ser cultural, é uma grande invenção. Talvez a maior invenção, talvez não, a maior invenção que existe é o ser humano. E essa invenção que é o ser humano enquanto ente coletivo, né? Enquanto sujeito individual, ocorre em cada um de nós outras pequenas invenções sobre quem nós somos, outras narrativas sobre quem nós somos. E tudo isso é o que caracteriza a nossa transgressão. Qual é a nossa primeira transgressão? Nos tornarmos seres humanos. Essa é a nossa primeira transgressão. Né? A transgressão nos torna humanos. Né? E aí, falando um pouco do Bataille, né? Sabemos, abrindo aspas aqui para falar um pouco, sabemos que os homens fabricaram instrumentos e os utilizaram a fim de prover a sua subsistência. Depois, sem dúvida, bastante depressa, suas necessidades supérfluas. Resumindo, eles se distinguiram dos animais pelo trabalho. Paralelamente, eles se impuseram restrições, conhecidas como interditos. Essas interdições, essencialmente e certamente, recaíram sobre a atitude para com os mortos. É provável que elas tenham tocado ao mesmo tempo, pela mesma época, a atividade sexual. Então, esse ser humano que, por um ato de transgressão, ele se afasta da natureza, ele se distingue pelo trabalho, e nesse processo de distinção, ele cria interditos, que é o que caracteriza o mundo cultural, né? É o surgimento de interditos, né? E o interdito, ele tem uma relação intrínseca com a transgressão. E aí, ficou pequenininho a foto, né? Eu trago um mito, né? Que é o mito judaico-cristão, né? Que é o mito de Adão e Eva, que conta a história de uma transgressão, mas não somente conta a história de uma transgressão, mas traz uma visão sobre o feminino também, né? Então, o mito de Adão e Eva, né, todos conhecem, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal é colocada no meio do jardim, poderia ter sido colocada no cantinho escondida, mas por uma ironia divina, essa árvore é colocada no meio do jardim, e os homens e as mulheres, na verdade, né? Adão e Eva, os homens e as mulheres, olha, Adão e Eva podiam se alimentar de todas as árvores, menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? Todos conhecem a história, a serpente, no mito, seduz Eva, Eva se alimenta do fruto e a oferece a Adão. E aí há uma transgressão da lei divina, né? E aí Adão e Eva eles são expulsos desse paraíso de delícias. Só que tem uma coisa interessante em toda essa história, que conta não somente uma história da desobediência com relação ao ser divino. Essa história, religiosa, né, judaico-cristã, da gênese do ser humano, na verdade conta a história da aquisição do conhecimento, conta a história da separação do ser humano da natureza, conta a história de quando nós nos tornamos, claro, mitologicamente falando, simbolicamente falando, conta a história de quando nós nos tornamos seres humanos.
se alimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, significa, nesse momento, se tornar seres humanos, abrir os olhos, se vestir, que é uma atitude cultural, né? Ser mediado pela cultura, ser mediado pela linguagem. Nesse momento, o ser humano se torna ser humano, por um grande ato de transgressão. E aí, a quebra dos interditos, né, se caracteriza pelo surgimento do próprio humano. E aí eu utilizei para simbolizar, evidentemente, o mito de Adão e Eva, né? Essa subversão da natureza há uma quebra da ligação com o absoluto por meio da desobediência. Então, Adão e Eva seriam os prometeus do mundo hebraico. E a característica desses prometeus do mundo hebraico, que assim como Pandora é aquela que traz o mal para o mundo, quando abre a ânfora, né, como é conhecido popularmente como caixa de Pandora, ela seria aquela que traria o mal para o mundo, e ela é entregue, né, aos humanos. Pandora como é a primeira mulher, como se fosse uma bênção, quando na verdade é uma maldição, um mito, né? E assim como o mito grego, o mito cristão, a Eva seria aquela que traz o mal para o mundo. Evidentemente que essa é uma visão patriarcal do feminino, é uma visão de sociedades em que consideravam o feminino como um homem não completo, né? Então, o masculino teria uma relação de prevalência sobre o feminino, nesse tipo de sociedade patriarcal, que são sociedades caracterizadas por uma atitude preconceituosa com relação à mulher, todos nós sabemos, mas também por uma atitude de disputa com relação ao outro, de uma atitude de desinteresse pelo outro, desinteresse pela natureza, desinteresse pela relação. E aí, né, ao falar dessa primeira transgressão dos seres humanos, né, nessa cultura patriarcal, que é um ambiente cultural que é caracterizado também pela heteronormatividade, é um ambiente cultural que é caracterizado também, o patriarcalismo, né, o pensamento patriarcal, que é caracterizado pela heteronormatividade, que é caracterizado pela separação dos sexos, colocando uma relação de prevalência do masculino com relação ao feminino, e nós somos herdeiros, né, dessa cultura patriarcal, né, que traz marcas na nossa sociedade. E por que eu estou falando dessa cultura patriarcal? Porque, como eu vou falar agora da transgressão dionisíaca, Dionísio é o Deus que ousa transgredir no ambiente grego, ousa transgredir o pensamento patriarcal. E aí, vamos para a transgressão dionisíaca, né? E aí, Dionísio e suas imagens. Eu trago duas imagens aqui de Dionísio. Professor, sem querer interromper, mas já interrompendo, para nós que estamos aqui, ainda está no primeiro slide. Sério mesmo? Sério. Poxa, eu passei tanta coisa. Pode interromper, viu? Tá bom. Olha o que está passando agora. Agora sim. É porque eu coloquei grande, né? Então, assim, de tudo que eu falei tinha slides. Olha aí, ó, que pena. Porque fica ruim. Mas suas palavras estavam tão boas, seu discurso, que não diminui nada. Tá, eu vou acreditar em você, Álvaro. Vamos lá, né? A transgressão dionisíaca. E aí eu trago, né, uma imagem de Dionísio, uma representação de Dionísio. Dionísio, o falo, né, principalmente nessas sociedades patriarcais, ele é o símbolo da fertilidade. E aí é uma das representações de Dionísio, né? Mas Dionísio é um deus fálico, né? Um deus Mas o interessante da gente perceber no Dionísio, e que eu acho muito bacana, é que Dionísio se sobrepõe ao patriarcalismo. A percepção de Dionísio e as várias histórias e os vários mitos, e aqui eu teria que dar um curso somente sobre Dionísio, aqui, sobre o Dionisíaco, sobre Dionísio aqui para vocês, para a gente entender melhor isso,
Porque existem vários... Esse mito que eu contei sobre Dionísio foi um dos mitos sobre Dionísio. Há uma outra percepção e uma outra discussão de que Dionísio seria um deus oriental que teria ido para a Grécia. Né? E aqui é uma representação, uma outra representação de Dionísio com facetas aí orientais. E vamos lá. Erotismo, sexualidade e cultura. Dionísio, o deus da transgressão. Quem é esse dionisíaco? O que é esse dionisíaco e quem é esse Dionísio, né? Dionísio é um deus errante. É um deus de lugar nenhum e de todo lugar. Ele é um deus epidêmico. Mal ele chega e se impõe, e o seu culto se espalha como a onda. É um deus erótico. E além de ser um deus erótico, ele é um deus feminino. As mulheres largam os filhos, deixam inacabados os afazeres domésticos, abandonam o marido e vão para as montanhas e os bosques e entregam-se à loucura de todo tipo. Então, Dionísio se caracteriza por ser um deus com características orientais, um deus estrangeiro e um deus que se identifica com o feminismo. Com o feminino, perdão. Dionísio chega em Tebas e abre um conflito contra a racionalidade do rei penteiro, do governante. E isso é muito interessante porque Dionísio, Jean-Pierre Vernant, em seu livro O Universo, os Deuses e os Homens, ele conta que Dionísio ele chega em Tebas vestido com roupas femininas, com feições orientais, com as bacantes, que são o séquito que o segue de mulheres ao redor, com cabelo comprido, com formas de agir diferente das formas de agir convencional do que se caracteriza o masculino, e ele chega é um Deus que se traveste, e isso é interessante que a gente diga aqui, é um Deus que se traveste, um Deus que chega numa sociedade extremamente patriarcal e baseada numa ordem apolínea, e daqui a pouco a gente vai discutir o que é apolíneo, aí, seu binômio com dionisíaco, antes aí de a gente entrar em Antígona, né? É um Deus que chega numa sociedade patriarcal vestido de mulher, com um cabelo longo, né? É um Deus que tem uma característica em suas feições, um tanto quanto andrógena, por assim dizer, e esse Deus ele chega mexendo, movimentando a ordem pública. Então, Dionísio não é o Deus da ordem, Dionísio é o Deus do caos. E ele chega, e ao chegar, ele começa, e ele não se apresenta como Dionísio, ele se apresenta como um sacerdote de Dionísio, ele não se apresenta como um Deus, e chega, de repente, Dionísio com as bacantes, e eles deitam no chão, e eles dormem num relento, e eles vão para as florestas, e ao ir para a floresta, ele passa cantando, e a sedução do seu canto faz com que as mulheres dos homens gregos comecem a deixar os afazeres, comecem a deixar de cuidar da casa, comecem a deixar a sua subserviência ao marido e começam a seguir cantando o séquito de Dionísio e vão para a floresta. E isso abre um conflito muito grande, de tal forma que Penteu resolve prender as bacantes, prender aquele séquito, né, de pessoas que estão ao redor desse sacerdote, né, que ele se apresenta como sacerdote, não se apresenta como Deus grego, né, ou como Deus Dionísio. E aí, ao fazer isso, Dionísio liberta as bacantes à noite, prende o próprio Dionísio, né? Ao prender o próprio Dionísio, esse lugar em que a prisão pega fogo, né? Dionísio se impõe perante a prisão dele, né? E de repente ele está liberto mais uma vez, e ele vai e leva o seu séquito de pessoas, né, de mulheres, para a floresta, e nesse momento há um gozo coletivo, há um êxtase coletivo, há um entusiasmo coletivo. Lembra que entusiasmo em Deus, né, em Deus, trazer um Deus dentro de si. Perdão, quando você está embriagada, você está trazendo, né, numa brincadeira aqui, você está trazendo Dionísio dentro de si, né? É nesse momento em que
se perde a racionalidade e entra-se nesse transe dionisíaco, né? Nessa relação com a natureza. Dionísio é um deus que tem uma relação muito grande com a natureza. E as bacantes, ao lado daquelas mulheres, e ao lado de Dionísio, com os animais do campo também, ao redor, essas mulheres, elas se relacionam a partir de loucuras de todo tipo, né? É uma grande orgia coletiva, é uma grande relação de separação com relação àquela ordem pública e uma espécie de união, mais uma vez, com a natureza, uma quebra com essa outra natureza plástica que se criou, que é a natureza cultural, que traz todos os mal-estares que nós temos com ela, pelo fato de vivermos uma vida cultural cheia de interditos. Nesse momento, os interditos se quebram e é um puro êxtase entre eles. É interessante falar sobre isso, porque o Penteu, né, o rei, né, o soberano da cidade, manda os soldados, né, prenderem mais uma vez aquelas mulheres. E nesse momento, essas mulheres que estavam em uma paz completa, em uma paz profunda, e uma paz, né, entre aspas, evidentemente, né, no sentido de que em uma relação profunda umas com as outras e com a própria natureza, nesse momento essas mulheres, elas se enfurecem contra esses homens, né? Elas se jogam contra esses homens e elas destroem esses homens, e aqueles que sobrevivem voltam até Penteu e falam, poxa, ó, as mulheres se enfureceram, elas pareciam numa situação de tanta harmonia, e nesse momento, essa quebra da harmonia fez com que elas se enfurecessem e elas destruíram essa tentativa de imposição da ordem masculina. É muito interessante isso, porque nesse momento também, o próprio Penteu fica impressionado com isso e vai procurar Dionísio. E fala assim, eu quero entender o que é isso, eu quero entender essa epidemia, né? É ruim falar em epidemia, né? Depois a gente passou por tantas coisas ruins. Mas o que é essa epidemia que está acontecendo? E Dionísio fala, para você entender isso, você tem que ir comigo lá. Você tem que... Mas para ir comigo lá, você não pode ir com suas vestes atuais. Você tem que também se travestir. Você tem que sair da sua posição mais masculina, patriarcal. Você tem que se travestir. E aí Penteu se traveste, se veste com vestes femininas e segue Dionísio e fica impressionado com aquilo que ele vê. Ele está em cima de uma árvore. Inclusive a própria mãe de Penteu está lá também. E nesse momento desse travestimento de Penteu, o Penteu nutre a ideia de que o papel do monarca, ele sempre nutriu, né, seria manter a ordem, a mulher ficar em casa, e os estrangeiros deveriam ficar distantes. Essa ordem se quebra. Nesse momento, Penteu percebe que essa ordem, ela se quebra, o estrangeiro está próximo, né, a ordem se quebrou, né, as mulheres estão no campo. Esse travestimento de Penteu e o torna um voyeur, né? Ele está lá observando. E aí a história se desenrola no sentido de que o Penteu, ele num determinado momento, ele vai até aquelas mulheres e ele, né, no processo de enlouquecimento coletivo e tudo mais, esse próprio enlouquecimento não seria a palavra, seria inclusive uma palavra preconceituosa nessa perspectiva que eu estou falando, né? Nesse torpor coletivo, essas mulheres acabam também assassinando Pompeu, né? Vamos lá. O telefone toca uma hora dessa. Desculpa, gente, vou desligar aqui o telefone. Vamos lá. Daí, né? O que significa isso tudo que eu estou falando, né? O que significa essa ordem quebrada, né? O que significa isso, né? Tem a ver com quem é Dionísio. Dionísio é o deus das emoções. É o deus eu coloco das emoções de uma forma bem simplificada,
mas Dionísio seria o deus que representa as forças obscuras do inconsciente, né? Tem uma autora que diz, abro aspas, né? Putivalho, ela vai dizer, o coração está ligado ao mito de Dionísio. O coração tem como função jorrar vida. Assim também é o falos, símbolo de Dionísio. O falo possui a mesma característica do coração. É um órgão autônomo, que pulsa, que jorra. E esse pulsar, né? Esse pulsar de vida, esse pulsar de existência, é essa característica desse Deus que subverte a ordem masculina, subverte a ordem estabelecida e traz esse processo, que é um processo catártico. Porque o Dionísio ele vai de encontro ao pensamento apolíneo, né? Então, o dionisíaco tem a ver com as emoções, com a transgressão, com a música, com a desordem, com o desmedimento, que é a híbris, né? Que é o excesso, com o caos, com a sexualidade, com a libertação e com a própria relação com a natureza. O apolíneo seria a razão, a iluminação, o comedimento, a sublimação, os interditos, a civilização. E eu coloco civilização aqui entre aspas. E o que eu estou fazendo aqui? Né? Utilizando, isso aqui são definições que Nietzsche coloca lá no seu livro A Origem da Tragédia, né? Mas, quando Nietzsche está falando sobre o apolíneo dionisíaco, ele não está se referindo somente, nem principalmente, ele não está se referindo tão somente à relação entre dois deuses gregos para compreender a tragédia. Quando Nietzsche ele coloca essa diferenciação entre apolíneo e o dionisíaco, ele está falando sobre características da própria condição humana, características de nossa própria condição enquanto humano. Nós temos a dimensão dionisíaca em cada um de nós, faz parte da nossa condição, e a condição apolínea em cada um de nós. Uma pessoa que é extremamente apolínea é uma pessoa que tem uma necrofilia enorme, para utilizar um conceito aqui de Erich Fromm, né? Não é uma pessoa biófila, é uma pessoa extremamente necrófila, é uma pessoa apagada, uma pessoa que é extremamente dionisíaca, é um cavalo desenfreado, né? Faz parte de um hedonismo desenfreado. Então, talvez, e aí é um grifo de Aldi Neto, né? Talvez o equilíbrio entre o apolíneo e o dionisíaco talvez seja uma das saídas para o que a gente chama, né, de equilíbrio humano. No entanto, a nossa sociedade ocidental ela é extremamente apolínea, né? A nossa sociedade judaico-cristã ela é extremamente apolínea. E o fato da nossa sociedade ser extremamente apolínea, e isso se caracteriza pela negação dos sentidos, pela negação do corpo, pela negação da vida, é causa de grandes sofrimentos para a humanidade, né? E é causa de grandes sofrimentos tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo. Essa nossa sociedade apolínea, né, do ponto de vista coletivo, vou falar aqui, que se consubstancia numa ideia de progresso, que se consubstancia numa determinada ideia única de civilização, ela é preconceituosa com as diferenças. Essa nossa sociedade, que é extremamente apolínea, baseada numa ideia de racionalidade eurocêntrica, essa nossa sociedade apolínea, ela se caracteriza justamente por todo tipo de preconceitos que são estabelecidos. Ela se caracterizou por todo tipo de mazelas sociais que estão aí estabelecidas, porque quando eu falei lá no início da noção patriarcal de mundo, traz uma noção de mundo que é uma noção que combate a alteridade. Uma alteridade que em sociedades matrísticas havia, e eu estou falando de sociedades matrísticas que são sociedades, né? E aí nós temos aí um autor latino-americano muito interessante que discute sobre sociedades matrísticas,
que é o Humberto Maturana, que é um biólogo chileno, né? Vai falar sobre sociedades matrísticas. Então, as sociedades matrísticas que são anteriores a esse desenvolvimento patriarcal da sociedade, são sociedades em que vê o outro como legítimo outro, né? Sociedades em que há o respeito ao outro, o respeito à diferença, que é mediado pelo amor, não o amor romântico, né? Mas o amor enquanto relação, enquanto aquilo que propicia a cooperação e o surgimento do próprio humano, né? Então, a nossa sociedade, e eu defendo que a nossa sociedade é extremamente apolínea, porque é baseada numa ideia de racionalidade instrumental, né? Numa extrema sublimação do humano, né? Numa ideia iluminista de ser humano, né? Em que todos os homens são iguais, mas que é uma ideia de ser humano que suprime a diferença, é uma racionalidade instrumental que suprime a diferença em todos os âmbitos da vida. Essa sociedade apolínea é o que caracteriza a nossa sociedade. Me perdoe se eu me demorei um pouco nisso aí, que é muito interessante a gente tentar perceber essas nuances do sentido simbólico que caracteriza quem nós somos enquanto sociedade e enquanto sujeitos também, né? Bom, daí que nós nos equilibramos entre os interditos e os desejos, né? E aí nós poderíamos, eu lembro bem quando eu falo sobre interdito e desejo, sobre as imagens que Platão coloca no livro dele, O Banquete, né? Lembro, por exemplo, no livro que vocês devem conhecer, né? Pelo menos uma boa parte de vocês devem conhecer, que é o Seminário 8 de Lacan, que ele vai fazer uma análise do Banquete de Platão, que é muito interessante, né? Quando ele vai lá discutir sobre a transferência, né? E na medida em que o Lacan ele vai discutir a noção de transferência, né? Ele vai colocando algumas pistas para a gente compreender essa relação entre o Erastes e o Herômenos, né? Essa relação entre o amante e o amado, né? Que é essa busca por aquilo que lhe falta, né? Que é o que caracteriza, de forma bem simplificada, evidentemente, estou falando aqui, mas que caracteriza o processo de transferência, né? Essa busca por aquilo que lhe falta, né? E aquilo que lhe falta, que eu acredito que está no outro, né? E que, na verdade, essa busca por aquilo que lhe falta é o fundo que move, né, o humano, porque nós somos desejo, e nós somos caracterizados pelo desejo. E essa nossa característica que faz com que nós sejamos caracterizados do desejo, que nós sejamos filhos de Poros e Pênia, tal como é designado Eros no mito lá do Banquete, né? Que seria que Eros, na verdade, ele seria um deus fruto, né, da necessidade e da riqueza. Poros, o deus da fartura, da riqueza, estava lá embriagado, e Pênia se deita com Poros, e nesse momento em que Pênia se aproveita de que Poros está embriagado, ela, ao deitar-se com Poros, surge Eros, né, que é o deus do amor, né, e aí tira essa configuração, acho muito interessante esse mito, tira essa configuração que a gente pensa, às vezes, do amor como algo bonitinho e tal. O amor, na verdade, né, e aí está falando do amor erótico, é a busca por aquilo que lhe falta. Só que a busca por aquilo que lhe falta, né, e na medida em que você possui isso perde significação. Então os desejos são sempre novos, os desejos são sempre... E esse desejo do que eu falo não é o desejo pela própria existência, né? É o desejo que faz com que uma mãe tente educar o seu filho numa direção. E ao fazer isso, ela projeta uma série de coisas, uma série de neuroses. Esse desejo nos caracteriza. O que eu quero falar é isso. Quando eu estou tentando explicar alguma coisa, às vezes eu não sou tão sucinto assim, mas esse desejo nos caracteriza. E aí, por que eu estou falando do desejo? Porque a gente vai para Antígona e vai tentar fazer uma interpretação de Antígona não tão convencional.
Quem é Antígona? E aí, eu não sei até que ponto as pessoas que estão aqui conhecem o mito, e eu vou fazer uma simplificação aqui do mito, né? Antígona, ela é filha de Édipo e Jocasta. Édipo, como todos sabem, é aquela personagem que mata o pai, assassina o pai e casa-se com a mãe. Perdão. E Édipo, ele é fruto de uma maldição, a maldição dos Labidácidas. O pai de Édipo, na juventude, o pai de Édipo sequestra Pélopes, sequestra Crísipo, que é filho do rei Pélopes, e o rei Pélopes, o fato de Laio, né, sequestrar, que é pai de Édipo, sequestrar Crísipo, vai trazer uma série de consequências, porque Laio se apaixona por Crísipo, só que Crísipo não quer ter uma relação com ele, e ele sequestra Crísipo, e Pélopes, né, ele toma Crísipo à força, e Pélopes amaldiçoa todos os descendentes de Laio, né, que são frutos aí do seu avô Labidaco, né, que é a maldição dos Labidácidas, né, e aí Édipo tem essa descendência, é filho do rei Laio. Quando Édipo nasce, então todos já conhecem a história, né? Laio tenta fugir do destino, porque o adivinho fala que o destino de Édipo seria matar o pai e casar-se com a mãe, tenta assassinar essa criança, e aí coloca essa criança, né? Manda um mensageiro colocar essa criança de cabeça para baixo numa árvore e tal. A palavra Édipo significa pés inchados. Um pastor de ovelhas salva essa criança, leva ela para outro reino, e aí Édipo é criado em outro reino e tal. Posteriormente, Édipo tenta fugir do destino, quando num bar dizem para ele que ele não é filho do rei e da rainha. Quando ele, no meio do caminho, ele acaba encontrando um cara com vestimentas bonitas e tudo mais, está lá com soldados, passa a carruagem na frente dele, é uma discussão ali, Édipo acaba assassinando o seu pai Laio sem saber. Vai para Tebas, chegando em Tebas, tem um monstro que é a Esfinge, que está assolando Tebas. Decifra-me, eu te devoro, né? A frase aí que se atribui à Esfinge. Édipo decifra o enigma, destrói a Esfinge e se torna um novo rei e se casa com Jocasta, que é sua mãe. Dessa relação tem 4 filhos: Antígona, Ismene, Etéocles e Polinices. Édipo morre e os 2 filhos, Etéocles e Polinices, resolvem cada um reinar durante 1 ano. Isso não vai dar certo, evidentemente, né? Etéocles sobe ao poder e resolve manter-se no poder. O poder tem essa característica de dar gosto, né? A gente percebe aí, infelizmente, na nossa atual conjuntura política, que pessoas que não têm decência para estar no cargo acabam estando e querem se manter no cargo. Enfim, daí que que Etéocles, né, combina de reinar durante 1 ano junto com Polinices. Etéocles sobe ao poder e não quer largar o poder. Polinices se junta com um exército de uma outra cidade, estado, e ataca Tebas, a própria cidade-estado. Como diz no mito, eles se matam num combate singular. Um mata o outro ao mesmo tempo. Nesse momento, os 2 filhos de Édipo morrem. Haviam 2 mulheres que são herdeiras de Édipo, Ismene e Antígona. Como mulheres, elas não têm direito à palavra, não têm direito ao espaço público na Grécia Antiga. Elas faziam parte do espaço privado. O tio dos meninos, irmãos de Jocasta, é o tirano, porque não é legítimo, né? Mas naquela estrutura social, ele é que sobe ao poder. Creonte, ao subir ao poder, estabelece uma lei, uma regra, uma norma. Aquele que atacou a cidade deve ser enterrado e sepultado com todas as honras fúnebres. Aquele que defendeu a cidade deve ser enterrado e sepultado com todas as honras fúnebres. E aquele que atacou a cidade deve ser jogado numa espécie de terreno baldio, alimento para animais e tudo mais, né? Para aves, né? Não lembro bem as palavras que ele utiliza. E aí que começa a nossa tragédia. Antígona é filha de Édipo. E ao ser filha de Édipo,
É aquela que acompanha ele quando ele fura os olhos e se afasta da cidade no outro mito. Ela tem uma relação muito forte com Édipo. E ela vai ser herdeira de Édipo, tanto na vida quanto na própria morte. E ela resolve chamar a irmã Ismênio para transgredir, para enterrar o Polinices. Nesse momento, a resposta de Ismênio é um claro contraste com relação a Antígona. A Antígona fala: minha irmã, você sabe do edito que foi estabelecido que aquele que defendeu a cidade deve ser honrado e aquele que atacou a cidade deve ser sepultado? Eu quero que você me ajude a sepultar o nosso irmão. Nesse momento, a resposta de Ismênio é interessante. Ismênio fala: Antígona, nós somos mulheres. Quem somos nós para ir de encontro aos homens? E aí o contraste é claro. Ismênio significa a submissão feminina perante uma ordem masculina. Ismênio é o retrato da mulher grega. É o retrato de uma mulher que está totalmente submissa a uma ordem masculina. Nesse momento, Antígona, de uma forma muito forte, com cores muito fortes, ela é representada aí por Sófocles. Nesse momento, Antígona fala: ainda agora, ainda que quisesse me ajudar, eu não aceitaria a tua ajuda. Agarra-te a teus pretextos. Olha que interessante. Agarra-te a teus pretextos. Quanto a mim, sepultamento darei ao meu irmão por amor a ele. E aí, há uma interpretação clássica com relação a esse ato de Antígona. Antígona é uma mulher, numa ordem masculina, que não havia espaço à palavra, e a gente pode falar, diferenciar um espaço público do espaço privado. O espaço público é o espaço do cidadão, daquele que tem direito à fala, daquele que tem direito à atuação. O espaço privado é o espaço da família, nesse ambiente grego, né, em que o homem, ele domina a mulher e os escravos. Essa atitude de Antígona é de uma transgressão suprema, por assim dizer. E há uma interpretação clássica para isso, né? A interpretação, por exemplo, hegeliana, né, que seria um conflito entre o direito natural, a tradição, porque Antígona ela fala que ela está enterrando o irmão em nome das leis não escritas, em nome da tradição. Então, ela utiliza isso: eu estou enterrando meu irmão em nome das leis dos deuses. E então seria um conflito de direito natural, que se caracterizaria pela tradição, pelo costume, em prol do direito positivo, que seria aquele direito estabelecido, escrito, né? Em contraposição a uma espécie de direito consuetudinário, estabelecido pelo tirano, Creonte. Então, esse é um contraste. Antígona, ao enterrar o irmão, ela comete o que se chama em grego de híbris, que é o excesso. Há uma outra palavra, na concepção grega, não existe noção de pecado. A noção de pecado é uma noção cristã, que vai surgir posteriormente. Mas existe a noção de metron, a medida estabelecida pelos deuses. E o Sófocles, ele coloca aqui, aí só a título de conhecimento, o Sófocles coloca esse questionamento desse método, dessa medida, no momento em que está surgindo o pensamento dos sofistas, que é um grupo de pensadores estrangeiros que chegam na Grécia, que vai questionar essa noção de verdade. O que é verdade? Verdade é aquilo que está no âmbito do discurso, é aquilo que eu persuado, aquilo que, por meio da persuasão, eu convenço que é verdade, né? Então, há um questionamento já dessa ordem estabelecida. Mas Antígona, ela se coloca, né? Ela diz que ela está se colocando, que a sua ação não é uma ação... E é interessante, ela coloca como não uma ação subjetiva. E aí é necessário a gente não fazer um anacronismo, né? Existem pistas de subjetividade, poderia-se dizer. Existem pistas de individualidade. Mas Antígona, quando se coloca, ela se coloca em nome das leis não escritas, né? Em defesa das leis não escritas.
em defesa dos direitos sagrados do morto e da sua família. Isso é um primeiro tópico que tem a ver com a interpretação clássica sobre Antígona, né? Só que existem alguns pontos interessantes na investigação. Primeiro, ressaltamos que no texto sofocliano a questão da individualidade está presente, ao menos enquanto configuração prototípica do que seria desenvolvido na modernidade. Porque essa noção de individualidade é uma noção que surge na modernidade, que tem a ver com essa noção de indivíduo, e que posteriormente vai ter a ver com a noção de sujeito epistemológico, sujeito do conhecimento. No entanto, o que essa interpretação, essa leitura da Antígona nos traz? É uma leitura que vai perceber um protótipo dessa individualidade, né, que vai ser desenvolvida na modernidade em Antígona, porque acena com a vontade individual em um ambiente em que não havia espaço para a vontade individual. Percebemos que a vontade individual permeia as decisões dos personagens, né? Daí que a polis, né, que é esse lugar em que essa vontade individual ela se sobrepõe, né, não é somente um meio social, é um espaço cultural, político, econômico, no qual os cidadãos seriam unidos por um forte sentimento de identidade patriótica, né? E aí eu coloco, após o Antígona, a comunidade esmênia a transgressão, essa responde: não pratico atos desonrosos, mas afrontar a autoridade do cidadão me é impossível. Ismênia fala, afrontar a autoridade dos cidadãos, eu coloquei dos cidadãos me é impossível. Quando Ismênia ela coloca isso, o que ela está falando nas entrelinhas? Ela está falando que Creonte estabelece um direito uma lei em prol da defesa da polis. Ele estabelece uma lei em prol da defesa dessa ordem coletiva. Daí que Antígona, ela está se insurgindo contra uma ordem coletiva. Sim. Mas qual o fato, qual o porquê de Antígona ela está se surgindo contra essa ordem coletiva, né? A resposta de Ismênia salienta o conflito indivíduo versus polis, trazido pela ação de Antígona, que transgride a lei estabelecida por Creonte, que é representante da vontade da polis. A lei de Creonte representa o direito sofístico, no sentido de que é o homem que estabelece os valores. E aí, Creonte ele traz essa noção de que o homem estabelece os valores ao estabelecer uma lei que vai de encontro ao costume, que vai de encontro à lei dos deuses. E aí, nesse momento, o Creonte também transgride, né, comete uma híbris, né, um excesso, porque ele vai encontrar uma dimensão divina. Só que a ação de Antígona, ainda que esteja obedecendo à lei dos deuses, também acena pela relativização dos valores, pois transgride sua condição enquanto personagem que representa uma mulher. E aí, Antígona, ela vai transgredir a sua condição feminina naquele ambiente grego. Ela vai ousar utilizar da palavra quando a palavra não era um direito feminino, quando a mulher não tinha o direito, quando o feminino não tinha o direito à palavra. Ela ousa utilizar da palavra, ela ousa utilizar da fala, ela ousa se colocar em pé de igualdade com o homem. E eu não estou falando de uma mulher da década de 70, quando começa, né, o movimento lá, com o surgimento da pílula, quando o movimento feminista, né, a partir da Simone de Beauvoir, começa a se fortalecer, influenciado muito por Simone de Beauvoir, começa a se fortalecer e tudo mais. Eu estou falando da representação de uma personagem feminina do século V a.C. Essa inspiração de Sófocles para colocar uma personagem que vai de encontro a uma ordem patriarcal é muito interessante. Porque Antígona, ela, num ambiente que não era pensado, né, uma atitude feminina em contraposição a uma ordem masculina, ela transgride essa ordem masculina. Daí que o trágico, né? E aí eu gosto muito dessa
desse texto aí do Lesk, né, do Alvin Lesk, porque ele coloca uma coisa interessante e que nos acena para entender o que é o trágico na tragédia, o que é o trágico em Antígona, nessa dimensão trágica, né? Abro aspas, onde uma vítima sem vontade é conduzida surda e muda ao matadouro, não há impacto trágico. Já por isso, as tragédias de Zacarias, Werner, similares, onde os fados brincam de gato e rato com as vítimas inocentes, nada tem a ver com o autenticamente trágico. Porque o que o Lesk está falando? Ele está falando de uma vítima que ganha essa dimensão trágica porque se insurge a uma ordem masculina, que é Antígona, e que ganha cores fortes, ganha uma libertação dessa ordem masculina, que vai ter como fim a própria morte, né? Antígona, ela é condenada por Creonte a ser colocada numa espécie de caverna, com uma grande pedra fechando essa caverna, para que ela morra de inanição e tal. Nesse momento, Antígona, ela se enforca com o próprio vestido. Ao se enforcar com o próprio vestido, Aemon, né, que é o filho de Creonte, tenta salvá-la quando sabe, né, do que aconteceu com ela. Quando ele chega lá, Antígona já está se enforcada. Aemon, que o texto mostra que tinha uma paixão aí por Antígona, ele se suicida, né? Ao se suicidar, ele é filho de Creonte. Creonte chega lá, quando ele percebe que o filho dele se suicida, ele lamenta, né? Ai de mim, que eu sou um homem desventurado, velhice ensina a prudência, né? E acaba nesse grande lamento, né? Só que essa questão da consciência, isso é interessante, se revela de forma intensa em Antígona, pois essa personagem sabe que vai morrer e ainda assim escolhe a transgressão. Ao escolher seguir sua vontade em terra irmão, ela transgride o Metron e, por suas ações, é encaminhada ao destino terrível. Mas o interessante dessa transgressão de Antígona, porque não é uma transgressão simplesmente, é uma transgressão da ordem masculina, né? É uma transgressão de uma edita em nome das leis não escritas e tudo mais, mas tem uma característica. Quando Antígona se refere ao irmão, ela se refere de forma bem interessante, porque eu não coloquei, inclusive, essa parte do texto aqui. Ela diz o seguinte, ela diz, se fosse o meu pai, eu não cometeria esse ato, pois eu teria ainda os meus irmãos. Se fosse a minha mãe, eu também não teria cometido esse ato, né? Mas foi o meu irmão. Foi o meu amado, e ela coloca isso no texto. Foi o meu amado. E ela fala, então eu morrerei. E a forma como ela coloca não muda um pouco, né? Mas é mais ou menos assim. E eu morrerei junto com esse meu amado, né? E aí eu lembro da Judith Butler, que ela tem um livro, El Grito de Antígona, né? A tradução em português é O Clamor de Antígona, e que ela vai fazer uma interpretação extremamente profunda, que ela vai, uma leitura que passeia por Slavoj Zizek, passeia por Lacan, passeia por Hegel, contradiz a percepção de Hegel e uma série de outros pensadores, e ela vai dizer que a Antígona, ela abre uma grieta, para falar o termo da Catarina Walsh, né? Ela abre uma grieta, uma fissura, né? Na tragédia, uma fissura, para a gente interpretar, né? Para a gente compreender como aquele incesto lá de Édipo, né? Ao matar o pai e casar-se com a própria mãe e ter rebentos da sua própria mãe, ele de alguma forma ele se revela também aqui. Revela-se o desejo de Antígona, né? A abnegação de Antígona pelo seu irmão, que é um desejo incestuoso. E aí a Butler, ela vai, de forma extremamente interessante,
acenar, a partir da Antígona, para uma discussão da subversão da ordem estabelecida. E essa subversão da ordem estabelecida, simbolicamente, é uma subversão de uma... Ela representa uma subversão de uma série de estruturas, que estão montadas, principalmente estruturas que descrevem um modelo de família, de estruturas que descrevem um modelo único de relacionamento, de estruturas que descrevem uma única forma de se relacionar com a existência. E aí a Judith Butler, ela coloca de forma muito interessante esse aceno que Antígona traz para outras relações de parentesco, né? Esse aceno que Antígona traz, né, para a gente pensar, inclusive hoje em dia, quais são as Antígonas da contemporaneidade, né? Quais são as possibilidades das Antígonas da contemporaneidade, né? E aí por isso que ainda que seja um texto ocidental, né, de uma tradição ocidental, nós podemos, claro, respeitando, para não haver nenhum tipo de anacronismo, né, respeitando a época que ela foi escrita, que ele foi escrito, compreender a Antígona também como um símbolo, né, como uma característica da submissão com relação à ordem. E a ordem estabelecida, uma ordem que é opressora, uma ordem que é opressora, que é castradora, e uma ordem que impede a própria existência das pessoas, que impede a própria vida, né? E como a Antígona é sufocada pelo poder. Mas é interessante também, eu não quero colocar aqui a Antígona como uma santa, não é isso? Antígona, ela não é uma santa, em nenhum momento ela é uma espécie de santa, né? Assim como Creonte também, apesar de ter raiva dele, né, em alguns momentos, mas Creonte não é um ente do mal, não existe na tragédia essa coisa do bonzinho e do bandido, né? Essa coisa do bem e do mal, né? Creonte, ele está lá circunscrito, defendendo uma determinada ordem estabelecida e defendendo também a própria polis, né? A união da própria polis, né? Porque um filho da polis ousou atacar a própria polis, né? Então, do ponto de vista do texto grego, né? Do ponto de vista da história, né? Da compreensão da história aí. Mas é interessante a gente pensar Antígona além do texto grego, né? É interessante a gente pensar Antígona e transpor Antígona para um pensamento que nos leva a pensar, né, a ação de Antígona, não tanto a personagem em si, mas a ação da Antígona, né? A ação dessa subversão da ordem, né? Que, por vezes, é tão necessária. Liberdade e individualidade, né? Só para a gente se apropriar um pouco mais do texto, né? Quando Antígona convida a Ismene à transgressão, já estou caminhando para a finalização, Ismene fala: não pratico atos desonrosos, afrontar a autoridade dos cidadãos, mais afrontar a autoridade dos cidadãos me é impossível. E Antígona coloca: agarra-te a teus pretextos, quanto a mim sepultura vou dar a meu queridíssimo irmão. Posteriormente, o Antígona fala: eu nasci para o amor e não para o ódio. Né? Então, Sófocles propositalmente mostra que Antígona e Ismene estão na mesma posição. Contudo, possuem características diferentes. O que as iguala é o fato de serem irmãs, mulheres, filhas de Édipo e irmãs de Etéocles e Polinices. Possuírem a mesma tradição. O que as difere é simplesmente a ação. E aí, um pouco mais. O destino da personagem está traçado, mas a ação define o destino e o realiza. A ação é escolha. O texto anterior corrobora o fato de que Antígona tinha escolha. Ismene escolhe seguir as determinações do tirano. Antígona, ao contrário, escolhe transgredir. E essa questão de escolha é muito interessante porque, ainda que
nós estamos falando de uma ordem estabelecida que os deuses, que o destino é com uma força inexorável, que até os deuses estão submetidos a ele, né? O destino iria necessariamente se cumprir, mas o destino só se cumpre na medida que as personagens escolhem. Assim como o Édipo escolheu tentar fugir do seu destino e caiu de cara nele, né? Há uma escolha, ainda que o resultado da escolha não seja já esteja traçado, né? Nós estamos escolhendo a todo momento. A existência é isso, né? O resultado da nossa escolha, né? O resultado final, todos nós temos, né? Não quero aqui ser fúnebre aqui, mas o resultado da existência é a morte. O nosso destino está traçado. Resultado último. Mas enquanto nós vivemos, nós estamos escolhendo, nós estamos determinando, nós estamos modificando a nossa existência, né? Vamos lá. Né? Mas como determinar o valor de um sentimento? E aqui é interessante, né? A questão da ação. Como determinar o valor de um sentimento? Posso dizer, gosto bastante de tal amigo, para lhe sacrificar tal soma de dinheiro. Mas só o posso dizer depois de tê-lo feito. Não posso determinar o valor desse afeto, a não ser que precisamente eu pratique um ato que confirme e defina. E essa questão da ação é muito importante na tragédia. Tragédia é ação, né? A tragédia é ação. Aristóteles já vai, na sua interpretação clássica, lá na sua poética, ele já vai dizer isso, né? O que caracteriza a tragédia, e que difere, né? Da literatura épica e tudo mais, é a ação, né? É a ação. Daí que a ação é muito importante a gente perceber todo o movimento da ação e o movimento da tragédia, né? Que começa de forma devagar e vai ganhando um crescente até chegar no ápice, né? A partir da peripécia, que é uma mudança no curso dos acontecimentos, e aí chega no ápice, né? Que é o desenrolar, né? O desenrolar trágico, né? Mas isso é o que caracteriza a ação, né? Então, o que caracteriza a Antígona e o que caracteriza o seu próprio destino, a sua própria existência, é a ação, né? Enquanto personagem. Salientamos que quando nos referimos à individualidade grega, falamos em um modelo prototípico, né? Que é algo que eu coloquei para a gente entender, né? Então, estamos falando de um modelo prototípico, mas não é uma manifestação plena de uma individualidade. O que é individualidade? A individualidade ela vai surgir na modernidade, né? Vai surgir a partir do distanciamento do ser humano de uma ordem medieval, né? E o indivíduo, que ao se distanciar dessa ordem medieval, a partir do desenvolvimento da burguesia e tudo mais, surge essa noção de individualidade, né? Essa noção de individualidade que tem uma relação muito grande com a noção de sujeito epistemológico, que, de repente, percebe-se a si mesmo, né? Como se no espelho percebe-se a si mesmo. Tá? Então, o sujeito da vontade e tudo mais, né? O ser trágico manifesta certa liberdade na ação. Escolhe e transgride, mas o faz em nome de valores circunscritos e não por pura subjetividade. Isso é necessário colocar, né? Isso no texto grego, né? Antígona surge como um protótipo de individualidade, principalmente pela sua disposição em romper interditos, mesmo havendo todas as influências objetivas que de alguma forma motivam a ação da personagem. A sua vontade está presente, impedindo que ela retroceda. Ela assume sua angústia e não se paralisa diante dela. Evidentemente, eu estou fazendo aqui uma leitura existencialista da Antígona, baseada aí no pensamento sartriano, né, nesse momento, quando eu estou discutindo aqui a Antígona enquanto personagem, né, que é caracterizado pela ação e que, nesse momento, ela assume a sua angústia e assume a sua ação. Então, por exemplo, eu poderia dizer que Antígona é uma mulher feminista? Não. Mas eu poderia dizer que Antígona é um símbolo importante, um símbolo feminino importante, inspirador para o feminismo? Sim. É um símbolo importante, inspirador para nós pensarmos as nossas relações de submissão? Sim. É um símbolo importante, inspirador, para pensarmos as relações familiares, né, que existem
na nossa existência social, sim. Antígona, enquanto personagem, né, ela inspira o ser humano em prol da ação. E aí eu trago a questão da transgressão dionisíaca, né? É uma personagem extremamente dionisíaca, que ela estabelece numa ordem estabelecida, ela estabelece um caos, né? E é necessário, e algo mais, né? Ela está numa sociedade, né, que nega o afeto, nega os afetos, ela os estabelece, né? E a gente pode fazer uma leitura decolonial, por assim dizer, da Antígona, né? Como uma personagem que vai de encontro a uma racionalidade instrumental, né? E nos dá forças para pensar uma transgressão de uma racionalidade instrumental que é tão opressora para o ser humano. E aqui eu acho que eu fico por aqui um pouco e vou bater um papo com vocês aí, ouvir as suas contribuições. Muito obrigado, gente, mais uma vez aí. Parabéns, professor. Primeiramente, gostaria de agradecê-lo, né, pela sua fala, pela sua exposição maravilhosa no chat. Várias pessoas parabenizando, dizendo que gostaram muito, né, dessa fala, dessa sua palestra a respeito dessa insurgência feminina observada lá na Antígona, através da sua individualidade, essa transgressão prepotêutica decolonial. Achei fantástica essa sua arguição a respeito dessas primícias, né, decoloniais que a Antígona traz em seu discurso, transgredindo todo aquele contexto patriarcal, inclusive, eu diria, heterossexual, branco. Gostaria muito de agradecer, dizer que foi encantador, que foi enriquecedor, né, todo o seu discurso, falando do Dionísio, dessa procissão fálica, né, observada, a invenção do humano, essa transgressão bíblica que o senhor pontuou da Eva e do Adão, logo em seguida, fazendo esse paralelo com o Dionísio, esse símbolo da falocentricidade, né, com aquelas imagens que nos toca e deixa-nos impressionados. E logo em seguida o senhor fala desse deus andrógeno, né, extremamente interessante, adentrando, convidando o voyeurismo lá do outro, do rei. Isso, exatamente. Trazendo esses dois polos do Dionísio, do Apolíneo, enfim. São tantas as anotações que eu fiz e que posteriormente irei me deliciar